Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nos encontramos nesta quinta-feira diante da palavra do Senhor, que se encontra em João, no capítulo 3, dos versículos 31 ao 36. Aqui temos o Senhor dizendo que Ele veio do alto. Quando o Senhor diz que vem do alto, não é apenas que recebeu uma iluminação do alto, mas o Senhor está revelando a sua divindade, a graça de ter vindo do seio do Pai. Ele foi gerado, não criado como nós fomos criados. E assim o Senhor, quando nos anunciava de modo maravilhoso as maravilhas do coração do Pai, falava porque tinha visto e ouvido, como nós encontramos aqui no Evangelho de São João. É assim que aquele que vem do alto dá testemunho do que viu e ouviu. Nós encontramos São João dizendo, e também ele fala as palavras de Deus. E por que esta grande graça? Porque o Senhor estava cheio do Espírito. Assim nós encontramos o Espírito, a força do amor divino sem medida. Essa força do amor de Deus é a mesma força que nós encontramos na vida dos apóstolos do Senhor, que nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, vão passar por grandes dificuldades, a ponto de colocar a própria vida em risco em vista da verdade. É que nós vemos a corrupção tão presente nos Atos quanto nos dias de hoje, das pessoas quererem que os cristãos neguem a verdade, distorçam a verdade. Aqui nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, além deles terem sido proibidos de expressar a fé. E veja, isto é uma questão da liberdade de culto, liberdade de religião. E hoje nós temos sistemas políticos e econômicos que cerceiam, proíbem, perseguem a vivência religiosa dos membros dos seus países. Estados totalizantes, totalizadores que querem dizer o que você pode ou pode crer ou não crer, praticar ou não praticar, quando isto faz parte da dignidade do ser humano. Ninguém pode obrigar e forçar e nem menos proibir a expressão da fé. Sobretudo nas religiões que nos elevam o coração. Elas nos revelam de modo especial que esta vida não se resume apenas à matéria. E há sistemas econômicos, políticos, materialistas que negam a realidade sobrenatural, negam a realidade da alma do ser humano, da vida eterna, e querem nos obrigar e nos impedir de expressar a nossa fé, de expressar as nossas crenças na vida eterna e na ressurreição. E nós não podemos aceitar, e por isso passaram então aqui pela perseguição os nossos apóstolos. Eles foram proibidos expressamente de ensinar, mas não obedeceram. E aqui são forçados a admitir, a acreditar ou a negar uma verdade ou a expressar uma mentira. Quando dizem, então, os sumos sacerdotes, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. E eles foram. Quereis nos tornar responsáveis? Não, os apóstolos não queriam tornar ninguém responsável. As pessoas eram responsáveis. Eles não atribuíram algo que eles não tinham feito, eles fizeram. Eles apenas reconheciam um fato. E então São Pedro não apenas provocado a recuar naquilo que dizia, São Pedro confirma, ele vai dizer: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós matastes. E mataram mesmo, não foi Pedro que atribuiu isso, eles o fizeram, eles o quiseram. Mas querem forçar os apóstolos a negar a verdade, dizendo, nos quereis tornar responsáveis. Eles que gritaram, crucificam, eles que tomaram Jesus no Horto das Oliveiras, eles que continuavam perseguindo os apóstolos, ainda por causa de Jesus, tentando matar novamente Jesus através da vida dos apóstolos, dos discípulos, dos cristãos. E isso continua até os dias de hoje. Essa força para testemunhar, esta força para exaltar o Senhor, esta força para anunciar a conversão, a transformação do coração, a conversão e o perdão dos pecados, é o Espírito Santo que concede. Permitir então que não apenas os discípulos, os apóstolos, na época de Jesus então, no tempo de Jesus ressuscitado, no tempo da graça de Deus, do início da vida cristã, anunciassem com destemor, como também hoje nós somos chamados com muita tranquilidade, cada um dentro do seu modo de viver, o seu modo de sentir, daquilo que Deus lhe chama a viver, o Senhor nos chama a ser também nós testemunhas.
nós devemos então obedecer a Deus, ao Espírito Santo. Diz assim: nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Querido irmão, ter o Espírito Santo é necessário obedecer, é ter Deus no coração, é ter a sua palavra no coração. E aqueles que a Deus obedecem, esses próximos de Deus, têm a graça da presença e da ação do Espírito Santo. Peçamos que o Senhor Jesus ressuscitado nos conceda esta graça da força do seu Espírito, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E São Pedro vai dizer: somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. E assim as pessoas podem ficar furiosas e querer nos matar, mas o Espírito Santo não nos deixa desanimar. Confirma em nós a certeza que queima e arde em nosso coração, anunciar a todos que Deus é amor e que perdoa os pecados e que nos deseja numa vida sempre melhor. Vejam quantas pessoas sofrem, quantas mães sofrem com os seus filhos e pais, os seus filhos encarcerados devido ao crime, os seus filhos vivendo como mortos-vivos devido às drogas. Quanto sofrem aqueles membros da família com um dos cônjuges violentos, maltratando, ferindo, machucando os seus familiares. Pessoas dentro da nossa vida comunitária que fofocam, que falam mal pelas costas com muita covardia. Pessoas que não sabem construir, mas destruir, invejam. Citam um pequeno elogio para vir depois cheio de amargura, colocando defeitos horríveis. Olha, eu não queria dizer não, mas você está sabendo disso? Que triste. Mas é para isso que nós damos o testemunho, cheios da força do Espírito Santo, na alegria e na certeza da ressurreição do Senhor e da nossa ressurreição. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.